Abra sua Bíblia no livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Para o pessoal da produção, eu esqueci de falar que eu estou usando a NVT, tá joia? Um filósofo contemporâneo chamado Byung-Chul Han, muito conhecido hoje, importante para a filosofia e também para a nossa contemporaneidade. Ele é sul-coreano, escreveu alguns livros populares como Sociedade do Cansaço, Sociedade do Espetáculo, Colmeia. Ele fez uma previsão interessante. Ele disse que a próxima grande pandemia mundial não seria provavelmente viral, mas neuronal, doenças mentais. E eu creio que isso não é apenas uma previsão, mas eu creio que nós já estamos vivendo uma grande pandemia neuronal, de doenças mentais. Uma amiga nossa, da minha esposa, que trabalhava no SAMU aqui em Campo Grande, agora ela se mudou, foi para Curitiba, mas ela trabalhava no SAMU e ela comentou conosco que apenas um sábado aqui em Campo Grande, ela encaminhou 6 ambulâncias para a tentativa de suicídio, aqui na cidade de Campo Grande. Meu cunhado, ele está fazendo um curso de oficial da PM, da Polícia Militar, e na semana retrasada ele fez estágio no Copom, que é onde recebe as ligações do 190. E ele comentou: olha, Felipe, todos os dias tem suicídio em Campo Grande. A gente não fica sabendo dessas notícias porque a própria Organização Mundial da Saúde recomenda que o jornalismo não noticie notícias sobre suicídio, porque pode ser uma espécie de gatilho, de motivação para que outras pessoas também o façam. Por isso que nós não vemos essas notícias sobre suicídio. Mas os dados estão aí. Infelizmente, nós temos muitas pessoas lidando com o desejo de morrer, com o desejo de tirar a própria vida. E nós não estamos falando apenas de não cristãos, nós estamos falando de gente da igreja e de gente de Deus. E quando nós falamos sobre vontade de morrer, vontade de tirar a própria vida, que é um assunto seríssimo, nós temos alguns personagens bíblicos que passaram por esse tipo de sentimento, que desejaram a morte. Pela graça de Deus, eles não seguiram em frente ou não tiraram a própria vida, mas nós tivemos personagens que chegaram ao ponto de desejar a morte. Davi, a gente tem Jonas, a gente tem Jeremias, Jó, Jó e um caso muito clássico e conhecido do profeta Elias, que é justamente sobre essa história que eu gostaria de meditar nesta tarde, que eu creio que tem muita coisa que Deus pode falar conosco, em como nós podemos lidar, ou o que fazer quando nós estamos com vontade de morrer, ou quando a gente não está bem, ou querendo desistir da vida. Esse é um assunto muito sério e graças a Deus a Bíblia fala sobre tudo. E ela nos dá respostas claras. Então nós vamos ler o texto, eu vou ler o capítulo inteiro praticamente, tá? Então peço a paciência de vocês, acompanhem a leitura. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso, Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele. Tira a minha vida, pois não sou melhor que os meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto ele dormia, um anjo o tocou e disse: levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre as pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor tocou mais uma vez e lhe disse: levante-se, coma um pouco mais, do contrário não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu e o alimento lhe deu forças para que a jornada de 40 dias, 40 noites até o Monte Sinai, o Monte de Deus. Ali encontrou numa caverna e passou a noite. Então o Senhor lhe disse: o que você faz aqui, Elias?
Ele respondeu: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram os teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Saia, ponha-se adiante de mim no monte, disse o Senhor. Enquanto Elias estava ali, o Senhor passou com um forte vendaval e atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo veio um suave sussurro. Enquanto Elias ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: o que você faz aqui, Elias? E ele respondeu outra vez: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo e derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Então o Senhor lhe disse: volte pelo caminho onde veio e vá ao deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria, depois unja Jeú, neto de Ninsi, para ser rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meloá, para substituir você como meu profeta. Quem escapar da espada de Azael será morto por Jeú, quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. No entanto, preservarei 7.000 de Israel que nunca se prostraram diante de Baal e nem o beijaram. Feche seus olhos. Senhor, aqui está a tua palavra. Nós clamamos que o Senhor fale conosco aquilo que o Senhor deseja. Se não for a tua palavra, não tenho nada a dizer. Usa-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Elias viveu num tempo onde Israel, o reino de Israel, estava completamente corrompido espiritualmente. O politeísmo, as religiões com muitos deuses dominavam e eles tinham que escolher qual deus serviriam. E a corrupção de Israel chegou num nível tão grande que o rei de Israel, Acabe, declarou a religião a Baal como religião oficial do Estado de Israel. Olha que loucura! O povo de Israel que Deus fundou, escolheu e fez uma aliança no Monte Sinai, agora tem um rei que declara a religião a Baal como um culto oficial. Isso, claro, deixa o profeta Elias, um homem de Deus, cheio de ousadia e de uma santa ira, para que isso seja confrontado. A palavra de Deus, então, nos conta a história, no capítulo anterior, no capítulo 18, que Elias, cheio do Espírito Santo de Deus, confronta o rei Acabe e confronta todo Israel e convoca todo mundo para uma demonstração de quem é Deus de verdade. Se é o Deus de Israel ou se é Baal. Ele junta toda a galera e fala: olha, nós vamos agora fazer um embate. Agora vocês verão quem é Deus de verdade. Se é Baal ou se é o nosso Senhor. Amanhã, 9 horas da manhã, todo mundo reunido no Parque das Nações Indígenas. Que todo mundo se reúne lá, vamos todo mundo entrar, acompanhar e vocês vão ver quem é que manda de verdade. É uma bomba que vai explodir aí, gente? Nós veremos quem é que manda de verdade. Elias então convoca todo o povo e vai para o Monte Moriá. Monte Carmelo, Moriá depois. Vai para o Monte Carmelo e ali eles constroem 2 altares. De um lado, um altar é construído para o profeta Baal, e para o Deus Baal, pelos seus profetas. E do outro lado, um altar é construído para o nosso Senhor. Elias então, de forma irônica e até mesmo desrespeitosa, ele fala, desrespeitosa não, mas irônica mesmo: clamem, orem mais alto ao seu Deus para que desça fogo do céu. E os profetas oram e nada acontece. E Elias chega a ser tão irônico que o tradutor aqui, ele foi meio bonzinho na língua portuguesa, porque Elias diz algo assim: olha, falem mais alto, talvez o seu Deus esteja fazendo cocô, talvez ele esteja no banheiro, orem mais alto e nada acontece. Logo depois Elias pede para que se encharque o altar de Deus, cheio de água. Ele faz uma oração e diz: Senhor, mostre que realmente há Deus em Israel. E desce fogo do céu, queima todo aquele altar. Uma baita demonstração de poder, mostrando que Deus de Israel era o Deus verdadeiro e Baal nada é. Logo depois desse acontecimento, o livro dos Reis, no capítulo 18, diz que a mão do Senhor veio sobre Elias, ele cingiu os lombos e correu à frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Jezreel é a capital de Israel nesse momento. Elias, ele estava jurado de morte.
porque os reis de Israel, Acabe e Jezabel, odiavam o profeta Elias. E ele estava jurado de morte. Eles convocam então, colocam o nome de Elias numa lista negra, mas agora, depois dessa grande demonstração de poder, Elias vai direto para a capital, lugar onde ele está jurado de morte. Por que alguém que está com a cabeça a prêmio vai direto para o lugar onde ele está sendo perseguido? Porque parece que Elias realmente acredita que agora que o povo testemunhou tamanho ato de poder, as coisas vão mudar. As coisas serão transformadas. O rei vai se arrepender. Jezabel vai se arrepender. Ou no mínimo, se eles não se arrependerem, o povo vai se rebelar e vai acabar com esses reis e vão tomar o poder de volta. Elias então volta para a capital com uma grande expectativa de que mudanças importantes acontecessem. O problema é que nada mudou em Israel. Nada. Os reis, Acabe e Jezabel, nem mesmo se impressionaram. Eles não ficaram nem com medo. Não mudou nada. Não tinha povo na frente do castelo, do palácio, com cartazes dizendo: abaixo o rei Acabe, queremos Deus de volta. Nenhuma transformação aconteceu. O povo não se arrependeu. Os reis não se arrependeram. Depois de tamanha demonstração de poder, nada muda. E é nesse momento que Elias se sente tão frustrado que ele quebra. E Elias entra numa profunda crise com Deus e com ele mesmo. Elias entra num profundo estado de depressão. E é interessante que nós vemos nesse texto sintomas de depressão. Elias, ele se afasta das pessoas, ele abandona os seus amigos, ele deixa o seu servo para trás, ele quer caminhar sozinho, ele está com vontade de dormir o tempo todo, ele está sem desejo de fazer aquilo que ele mais ama. Imagina, você não ter vontade de fazer o que você mais ama. Elias está sem vontade de fazer o que mais ama, e ele chega ao ponto de pedir a Deus para matá-lo. Senhor, tira minha vida, eu não quero mais viver. Algumas pessoas dizem que não é possível que Elias estivesse num estado de depressão, porque um homem de Deus que tenha feito algo tão maravilhoso não entraria num estado tão depressivo da noite para o dia. Só que uma pessoa que diz isso, ela sinceramente não conhece a realidade da vida. Porque eu já aconselhei e testemunhei muitos casos de homens e mulheres de Deus que da noite para o dia acontece alguma coisa ou algum gatilho, né? E elas entram num estado de profunda ansiedade e vontade de morrer. É perfeitamente possível que isso aconteça. E é interessante que acontece com um homem de Deus. Não é falta de fé. Porque se há alguém que tem fé nesse texto, é Elias, que orou e desceu fogo do céu. Só que agora ele está pedindo para morrer. Só que é interessante que mesmo ele querendo a morte, ele não pensa que tirar a própria vida era algo que ele tivesse autoridade para fazer. Ele não segue adiante, ele pede para que Deus tire a vida dele, mas ele entende que se a vida foi algo dado por Deus, ele não tem o direito de tirá-la. Ele pede para que Deus tire a sua vida. No caso de Elias, parece que ele estava com tantas expectativas do que Deus deveria fazer e de como as coisas deveriam fazer. Talvez Elias tivesse um olhar sobre si mesmo acima da média, de que eu sou o cara, e é isso mesmo que ele fala, né? Eu te servi fielmente, eu sempre fui amigo de Deus, eu fiz tudo certinho, e agora as suas expectativas são frustradas, porque Deus não faz o que ele esperava que Deus fizesse, e ele entra então nesse profundo estado de crise. Existem diversas formas que podem levar, ou diversas razões que podem levar alguém a um estado depressivo. Pode ser uma grande frustração com a vida, pode ser com crise de ansiedade, com vários. Nos próprios personagens bíblicos nós vemos características diferentes de como chegaram a esse estado. Jó pediu para morrer porque ele estava sofrendo fisicamente. Nós vemos Moisés passando por um estado de burnout por causa do muito trabalho que ele tinha para fazer e não estava aguentando. A gente vê diversas causas que podem nos levar a esse momento. Mas o mais importante é entender que não se trata necessariamente de falta de fé ou de falta de Deus. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, pode ficar doente mentalmente. Pode chegar a um estado de tristeza tão profundo que
como Elias, fique dizendo: eu não tenho valor, minha vida não faz diferença nenhuma, eu não presto para nada, porque é isso que está acontecendo. Mas é interessante o que acontece a seguir. Nós vemos como Deus trata o coração de Elias e o que Deus faz com ele. Em primeiro lugar, nós vemos que Deus cuida de Elias. Interessante que a primeira ação que Deus faz com Elias não é enviar um profeta para repreendê-lo. Deus envia um anjo. E é interessante que esse anjo não chega para Elias dizendo: e aí, Elias, o que aconteceu? Né? Não temas, levante-se, sacode a poeira, você não tem fé não? Como é que está a sua vida? Trago-lhes boas novas. Não foi isso que o anjo fez. Interessante que a primeira coisa que o anjo fez para Elias foi cozinhar para ele. Assou um pão, entregou um jarro d'água. A primeira dimensão do cuidado de Deus para Elias é um cuidado físico. Elias precisava de descanso. Come um pão, um jarro d'água. Isso é interessante porque nós vemos que Deus age conosco não apenas num lado espiritual, mas Ele nos vê como um ser humano completo. Na verdade, Ele nos criou como um ser humano completo com dimensões físicas. O problema é que nós, como crentes, muitas vezes temos a tendência de encontrar alguém que está desanimado e levar apenas para o lado espiritual. E a nossa tentação é sempre chegar para essa pessoa e dizer: olha, você precisa orar. Você já orou, mas você está orando com fé mesmo, de verdade? Você teve tempo com Deus hoje? Você se arrependeu dos seus pecados? Será que você não está com algum pecado? Já pediu perdão para o seu pecado? Você já reivindicou a promessa de Deus na sua vida? Você já repreendeu o diabo hoje? Você já implorou pelo sangue de Jesus? Ou então você já agradeceu a Deus? Que a gente tem essa mania de querer mostrar para a pessoa que a vida dela é boa. Olha, tá vendo? Você tem esposo, você tem filho, você tem casa, você tem carro, você tem um monte de coisa. Agradece, tem que ser grato a Deus. Nós temos uma tendência de levar para esse lado espiritual, mas não foi isso que o anjo fez em primeiro lugar. Em primeiro lugar, o anjo cuidou dele com pão. Nós temos uma natureza física, biológica. E meus irmãos, Deus trata esse homem com uma abordagem multidisciplinar. Em primeiro lugar, ele cuida do coração de Elias e do estado físico de Elias. Nós temos a tendência, às vezes, de levar só para um lado espiritual, sendo que, às vezes, o que a gente mais precisa é de um passeio na beira do lago, comendo um bom restaurante e dormir até tarde. Às vezes, a melhor ajuda que nós podemos oferecer para alguém que está nesse estado é cuidado. É cuidado. Eu me lembro de uma situação que eu passei por um período muito difícil na minha vida, e eu não estava bem. Tirei férias, fui para Minas para ficar com os meus pais, queria ficar tirar um tempo, ficar na casa dos meus pais. Cheguei na casa dos meus pais e, gente, minha mãe estava assistindo o culto na semana passada, ela ficou triste com isso. Eu falei: mãe, eu te amo do fundo do meu coração, não quero te expor dessa maneira, mas é uma experiência que vale a pena contar. Eu estava muito mal e eu cheguei em casa e minha mãe chegou para mim: Felipe, eu chamei a fulana de tal, a senhora de oração, né, para vir aqui orar por você. Meu irmão, eu fiquei tão chateado, eu falei: não quero, mãe, não quero. Eu não queria esse tipo de coisa. A pessoa, eu estou me sentindo exposto, estou me sentindo mal, eu não estou com vontade. Não, ela só vai vir aqui orar por você. Eu falei: não, por favor, eu não quero. E algumas pessoas chegavam para mim: olha, vai ficar tudo bem, Deus sabe de todas as coisas, sacode a poeira. Eu falei: cara, eu sei de tudo isso, eu já preguei sobre isso. Mas uma pessoa, quando ela está sofrendo, muitas vezes o que ela mais precisa não é necessariamente de uma palavra de oração, mas de um abraço, de cuidado, de pão, de um jarro d'água. E aí eu me lembro que no dia seguinte, um pastor amigo meu lá de Minas me ligou e falou assim: você está em casa, na casa dos seus pais? Eu falei: estou passando aí. Aí na hora que ele falou isso eu pensei: pronto, lá vem mais, né? Quero descansar. Aí ele passou lá em casa, me colocou no carro dele e me levou para a beira do rio. E lá em Minas, minha cidade lá em Minas é uma cidade muito bonita, com águas cristalinas, cachoeiras assim. Ele me levou para a beira do rio, sentou ali na beira do rio junto comigo e ficou quieto. Pegou uma pedra, jogou na água,
Aí eu peguei uma pedra também, joguei na água. E eu percebi que ele me levou para ter um tempo para estar junto comigo, para chorar junto comigo. Simplesmente para mostrar, eu estou aqui. E aquele momento eu queria que não acabasse mais. A primeira coisa que talvez nós podemos oferecer é realmente um consolo, um cuidado. E é isso que Deus faz com Elias. Então leve a sério, se você está passando por isso, descanse. Descanse. Se você está passando por um período de grande angústia, descanse. E se você conhece alguém que está passando por esse tipo de sentimento, ofereça pão e água. Ouça, descanso, leve a sério. Mas não fica só nisso. Nós não somos só seres físicos, nós também somos seres espirituais. Se por um lado nós corremos o risco de levar tudo para o lado espiritual e achar que é falta de Deus, por outro lado nós corremos o risco de levar só para o lado biológico, só para o lado fisiológico, que você precisa só de um psicólogo, que você precisa só de um terapeuta, que você precisa só de remédio, e a gente ignora totalmente o lado espiritual. Esse também é um grande erro, porque nós somos pessoas espirituais, e eventualmente nós precisamos da palavra de Deus e precisamos ouvi-lo. Nós precisamos sim, e é saudável e bom consultar psicólogos, ir no psiquiatra. Eu mesmo tenho meu psiquiatra, ele é aqui da igreja, Dr. Fábio, ele costuma vir no culto das 5 inclusive, mas hoje eu acho que ele não está aí, né? Recomendo muito, nós precisamos disso, mas por outro lado nós também somos pessoas espirituais. E chega um momento que Deus confronta Elias com a sua voz, com a sua palavra. A segunda coisa que Deus faz com Elias é falar com ele. E Elias tira um período de 40 dias de caminhada em busca de Deus, em busca da palavra. Isso nos mostra que quando nós estamos passando por um momento desse, nós não precisamos só do cuidado fisiológico e do cuidado físico, mas nós precisamos ir em direção a Deus e à palavra do Senhor. E é exatamente isso que Elias faz. No período de maior desespero dele, ele vai para o Monte Sinai. Isso é muito simbólico, porque foi no Monte Sinai que Deus se revelou ao povo de Israel. E foi no Monte Sinai onde Moisés viu a glória de Deus. E é interessante que o texto diz que Elias chega no Monte Sinai e ele entra numa caverna. E vários comentaristas bíblicos mostram que existe uma grande conexão aqui com aquela fenda ou caverna que Moisés estava quando Deus passou e ele viu a sua glória. Lembram dessa história? Quando Moisés, a Bíblia diz que Moisés pediu para ver a Deus, e Deus disse, olha, você não pode me ver por completo, senão você vai morrer, mas faz o seguinte, entra nessa fenda, a fenda nada mais é do que uma pequena caverna, né? Uma fenda na rocha, entra nessa fenda, eu vou botar minha mão na frente, vou passar e depois você vai ver minhas costas. E aí o texto diz que Moisés viu então a glória de Deus. E parece que Elias foi para essa mesma fenda. Ele foi talvez para esse mesmo lugar, talvez na expectativa de ouvir a Deus. Se o Senhor falou com Moisés aqui, fala comigo agora. E meus irmãos, nós precisamos demais ouvir a palavra de Deus e ir para o Senhor. Nós precisamos das duas coisas. Nós somos seres espirituais e eventualmente Deus nos confronta. E é interessante que Deus aparece para Elias e fala com ele. E aí, o texto diz que Elias chega no Monte Sinai. Ele entra nessa caverna, nessa fenda, e então vem um grande vento, tempestade, furacão, e as rochas caem e quebram, só que Deus não estava no vento. Logo depois vem um terremoto, a terra treme, mas Deus não estava no terremoto. Em seguida vem fogo, experiência pirotécnica, e Deus não estava no fogo. E por último, uma brisa suave, um sussurro. E a palavra do Senhor estava justamente nesse sussurro. Algumas pessoas leem esse texto e o interpretam de uma forma um pouco equivocada, dizendo o seguinte: veja, Deus nunca vai vir na sua vida como uma tempestade, como um terremoto, como fogo. Deus sempre vai falar com você com uma brisa suave, com calma, com tranquilidade. Não é isso que o texto está nos dizendo. É importante entender todo o contexto de Elias aqui.
Em primeiro lugar, nós vemos que Deus aparece com um vento, e é interessante que Deus já se utilizou dessas experiências para se auto-revelar. Quando Deus se revela a Moisés, como é que ele aparece para Moisés? Fogo. Quando Deus se revela para Jó, como é que Deus se revela para Jó? Vento, tempestade. Quando Deus se revela ao povo de Israel ali no Monte Sinai e faz a sua aliança, como é que Deus se revela? Terremoto. Ou seja, Deus se utiliza desses meios para se revelar. Mas aqui parece-me que ele está justamente tratando o ego de Elias e o coração de Elias. Porque quando Deus pergunta a Elias, o que é que está acontecendo? Elias diz, eu não sou melhor do que ninguém. Ninguém me ouve, a sua palavra não transforma. Parece que Elias tinha uma expectativa de que Deus fizesse alguma coisa, e agora ele vê que a vida dele não presta, ele está sem esperança. E Deus então, e talvez Elias tivesse, nós vemos claramente que Elias estava com altas expectativas de Deus se revelar poderosamente e converter todo mundo. E agora Deus vem com fogo, Deus vem com tempestade, Deus vem com tremor, mas depois ele vem com uma brisa suave. O que Deus está dizendo é, Elias, eu não necessariamente vou me revelar de forma mirabolante ou espetacular. Se eu quiser me revelar com uma brisa suave, eu me revelo com uma brisa suave. O que Deus está dizendo é que Elias não pode colocá-lo numa caixa. Elias não pode colocar as suas expectativas em Deus. Deus é Deus e age como Ele quiser. Deus, na verdade, está de forma muito sábia, confrontando Elias e mostrando qual é o real problema. No final das contas, Deus está dizendo, Elias, tudo isso que está acontecendo é também culpa sua. Por causa do seu pecado. E aqui há algo interessante, meus irmãos. Nós somos seres humanos carentes do amor e da graça de Deus. Nem toda depressão é falta de Deus. Como nós vemos, um homem de Deus passou por isso. Nem toda depressão é falta de Deus. Mas, inevitavelmente, nós precisamos reconhecer os nossos pecados e receber a graça do Senhor Jesus Cristo. O que Deus está fazendo com Elias aqui é confrontá-lo. É confrontá-lo. Deus está de forma muito sábia revelando o seu evangelho. E o que é o evangelho? Eu gosto muito de uma frase do Tim Keller, que diz que o evangelho é a notícia de que você é mais pecador do que você ousa acreditar. Do que você imagina acreditar. Mas ao mesmo tempo você é mais amado por Jesus do que você ousa esperar. Deus se revela a Elias o confrontando. E nesse sentido, para nós lidarmos com qualquer tipo de angústia, de tristeza ou de depressão, nós precisamos do cuidado físico e biológico, mas nós precisamos ouvir a voz de Deus que nos confronta, para que nós recebamos perdão dos nossos pecados e reconhecemos o nosso próprio erro e tenhamos redenção. E nos encontremos com o Senhor novamente. E ouçamos as palavras de Jesus dizendo, vinde a mim você que está cansado e sobrecarregado, que eu lhe darei descanso. E Deus cuida de Elias dessa forma, e isso é maravilhoso. Mas por fim, Deus faz mais uma coisa com o profeta Elias. Ele reanima o seu propósito. Nós vemos que para além de todo o desespero e abatimento do profeta Elias, a gente percebe que ele estava sem esperança. Da perspectiva dele, a sua história tinha acabado. Minha vida não faz mais sentido. A minha história acabou. Elias está sem esperança. Ele estava não apenas desesperado, mas desesperançoso. E é interessante que nesse momento que Elias está sem esperanças, Deus se revela a ele com novas tarefas. Deus trata a tristeza de Elias com comissionamento, com revelação, com um propósito, com uma missão. Só que é interessante que não são grandes missões. Deus não chama Elias dizendo, volta Elias e vai converter todo mundo.
você vai ser pastor de uma igreja de 10 mil pessoas, você vai ter grandes resultados. Não é isso que Deus espera. Até porque, uma das críticas que aquele filósofo que eu mencionei, o Byung-Chul Han, faz, é que nós estamos tão esgotados mentalmente hoje, numa crise, numa pandemia neuronal, justamente porque nós colocamos sobre nós mesmos uma expectativa de ter tudo grande, numérico, e a gente transforma tudo em número. Até a nossa família a gente transforma em número, colocando no Instagram, querendo tantas curtidas para ver se a nossa família é bonita mesmo ou não. Tudo a gente transformou em número, e isso tem deixado a gente esgotado, desesperado. E o que Deus faz com Elias é renovar o seu propósito com pequenas missões. E ele diz: Elias, volte pelo caminho de onde você veio e unja Hazael como rei da Síria. Aí você vai e unge Jeú como rei de Israel. E depois unja Eliseu como seu sucessor. Não são grandes coisas, espetaculosas. Não é a conversão de todo Israel. Deus renova o valor e o propósito de Elias lhe dando pequenas tarefas. Só que são tarefas importantíssimas que deixariam um legado. Nós vemos que o profeta Eliseu fez grandes coisas também após a vida de Elias. E Elias deixou um grande legado na vida de Eliseu. Deus aparece para Elias dizendo: Elias, o seu tempo aqui ainda não acabou. Se você está vivo, ouça bem o que eu estou dizendo. Se você está vivo hoje, é porque a sua história não acabou. Deus não quer que sua história acabe agora. E Deus talvez deseja renovar a sua esperança, o seu propósito, com pequenas tarefas que deixem um legado. Não é grandes coisas. Eu aconselhei uma moça uma vez que estava enfrentando pensamentos suicidas. E no aconselhamento ela estava muito angustiada do que ia ser do futuro dela, do propósito dela, do que ela ia fazer no mundo, na sociedade, nas coisas, sabe? Esse é o mal do nosso tempo. E eu me lembro que naquele aconselhamento eu falei: olha, fique em paz. Primeiro de tudo, para tudo que você está fazendo e descansa. Esse foi o meu aconselhamento para ela. Para tudo que você está fazendo e descansa. Em segundo lugar, apenas você... Ela era mãe, né? E fala: está vendo sua filha? Se você é mãe, o legado que você vai deixar na sua filha é grandioso, e talvez mais grandioso do que muitas coisas que você possa fazer, ou ter uma igreja de 10 mil pessoas, ou converter milhares de gente. Deus renova a esperança de Elias, dando-lhe pequenas tarefas, transformando o seu coração. É interessante que Deus tem esse toque pessoal, porque Deus não está interessado em dar apenas ferramentas para que Elias siga o seu caminho diante. Deus está preocupado em cuidar do seu coração. E no final, nós vemos que Deus diz: olha, no entanto, preservarei 7.000 de Israel que nunca se prostraram diante de Baal nem o beijaram. A gente vê que no final de tudo, a crítica de Elias não fazia sentido nenhum. Elias disse: eu estou sozinho, todo mundo me abandonou, e Deus mostra para ele: na verdade não, existem 7.000 que ainda não se curvaram e ainda não se prostraram. É porque geralmente quando a gente está num estado depressivo, a gente não consegue enxergar a realidade. A gente não consegue perceber as coisas ao nosso redor. É por isso que a gente precisa uns dos outros. Elias, ele não está entendendo o que está acontecendo. Ele não tem uma visão real, ele não consegue enxergar a realidade. Ele acha que não está sozinho, ele acha que todo mundo o abandonou, mas isso não é verdade. E aí é interessante que Deus aparece para Elias e diz: Elias, o que você está fazendo aqui? Gente, Deus sabe de tudo, não é? Deus sabe o que Elias está fazendo ali. Por que é que Deus pergunta então por que Elias está ali? Porque Deus deseja ouvi-lo. Deus deseja ouvi-lo. Deus se importa com o nosso lamento. Deus se importa com o nosso lamento, mesmo que ele seja um absurdo, como era um lamento de Elias, porque não fazia sentido nenhum. Mas mesmo assim, Deus deseja ouvir o nosso lamento. E é justamente quando Deus ouve que ele consegue confrontar Elias, e aí ele consegue trazer Elias para a realidade de mostrar que na verdade ele não está sozinho.
Por isso que nós precisamos uns dos outros para ouvir a voz do Senhor. Porque quando nós estamos passando por um estado de tamanha tristeza, a gente não consegue enxergar a realidade. E nesse sentido, eu quero lhe aconselhar. Se você está passando por um período de tristeza, se você tem pensamentos de que seria melhor deixar essa vida, em primeiro lugar, Deus lhe deu a sua vida. E como Elias, você não tem o direito de tirá-la. Você não tem o direito de tirá-la. Você até pode orar para Deus fazer isso, como Elias fez, mas você não tem autoridade para tirá-la. Mas em segundo lugar, Deus deseja cuidar do seu coração. Ele deseja cuidar do seu coração com pão e água. Ou seja, descanso, terapia, buscar um psiquiatra, isso é importante. Mas não só isso. Isso não é o bastante. Deus deseja falar com você. Deus deseja te demonstrar o seu evangelho transformador que traz perdão dos pecados e esperança renovada. E isso nós podemos encontrar no nosso Senhor, esperança. Em Jesus nós podemos encontrar a esperança de que a nossa vida não chegou ao fim. E Elias ainda viveria grandes coisas. Na verdade, ele nem morreria. Ele foi levado aos céus por um redemoinho, nem morreu. Aquele que queria morrer não morreu. Porque Deus ainda tinha coisas para realizar por meio da sua vida. E se você está vivo hoje, Deus tem coisas para realizar na sua vida. Mas não passe por isso sozinho. Busque ajuda. Busque aconselhamento. Entre em contato conosco. Nosso WhatsApp é 3041 4444. Nós temos equipes de conselheiros aqui na igreja. Nós estaremos à disposição de ouvir você. Porque nós também precisamos da palavra do Senhor. Eu me lembro que alguns meses atrás aconteceram muitas coisas na nossa vida que tiraram a gente assim um pouco da rotina. E isso foi pesado demais para minha esposa. E ela entrou numa profunda crise de ansiedade. Ela realmente uma profunda crise de ansiedade, a tal ponto que ela não conseguia levantar da cama, assim, de desespero, sabe? E naquele momento foi um período difícil, mas eu entendi, na verdade eu sabia que aquilo não era falta de Deus, ou falta de fé. Eu conheço a minha esposa, eu sei que ela é crente, ela é mais crente que eu. Eu sabia, não é falta de fé, eu sabia que era alguma coisa que estava acontecendo, que a gente precisava de cuidado de Deus. Eu lembro que naquele dia, naqueles momentos, eu juntei umas milhas que eu tinha guardado, que eu tinha acumulado, comprei uma passagem para São Paulo e a gente escapou, né? Passamos o final de semana em São Paulo, fomos em bons restaurantes, fomos no teatro, assistimos um musical e aquilo acalmou um pouco o coração dela e ela conseguiu começar a entender, a enxergar a realidade. E aí nesse momento ela foi para Deus. Eu sei que ela precisa de Deus. Também existe a dimensão espiritual. E isso foi essencial para que ela se reerguesse outra vez. Por isso, cuide das suas duas dimensões, tanto física quanto espiritual. Mas conte com a gente, porque se você está aqui hoje, Jesus ainda tem propósito na sua vida.